Queridos, vou convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Gênesis 45. Gênesis, no capítulo 45. História, um período, não é, da história de José, mais objetivamente o momento que José se mostra novamente, se revela novamente para os seus irmãos. Nós estamos hoje pensando sobre a família. O nosso tema, como falamos aqui no início do culto, é a esperança para a família. Mas hoje vamos ver a esperança para que a família enfrente os desafios que vêm sobre ela. Falamos que há esperança para a família prosseguir, caminhar nos caminhos de Jesus. Falamos que a família deve prosseguir também retirando, sendo aliviada do peso da culpa por conta do pecado. Falamos que a família precisa saber desta bênção do perdão, mas que deve usar as estratégias corretas, estratégias de Deus, para que ela possa lutar as suas lutas, as lutas que devem ser lutadas. E mais do que isso, a família tem que se lembrar de que existe esperança sim, mas de que há uma esperança que esta família enfrente os desafios que ela tem que enfrentar. Não apenas sem o peso, a culpa, não apenas com a estratégia correta, mas ela tem que batalhar. De fato, ela tem que se deparar e ela tem que entrar nestes desafios. A família não é chamada por Deus para ser desafiada e perder aquele desafio. Aquela luta que ela tem não deve ser perdida, ela deve ser enfrentada, mesmo quando nós perdemos. Nós precisamos enfrentar, tentando vencer qualquer que seja o desafio que o Senhor Deus nos propõe a vencer. Existe uma diferença entre você batalhar qualquer tipo de luta e batalhar as lutas que Deus traz para a sua família. Existe toda a diferença. Um dos pontos, quando nós falamos sobre a estratégia correta, nós mencionamos aqui a necessidade de lutar esses desafios, as batalhas, aquilo que a gente vai precisar fazer, mas a gente tem que fazer aqueles que valem a pena, aqueles que são úteis. Não são todas as coisas que a família tem que ir se metendo, envolvendo, tentando conquistar. Há algumas lutas que a família vai estar perdendo o seu tempo de entrar naquela luta, porque ela é desnecessária, e ela vai causar mais dano, ou vai nos tomar tempo. É o famoso dar murro em ponta de faca. Tem algumas dessas lutas que a família não deve enfrentar, mas quando Deus traz algo para o coração, o seio do lar, então é algo que vai nos tomar, não apenas de um relance, mas é algo importante, é algo que Deus quer que a família então se envolva e possa seguir naquele desafio. Ela se sente desafiada, mas quando Deus está trazendo, é para que ela possa aprender, que ela possa vencer aquele desafio. Há alguns deles que são muito difíceis de ser encarados, mas não há uma opção para a família, olhando pelos olhos de Deus, há a opção de não vencer, de não enfrentar o desafio, fazer de conta que não tem nada que a família precise passar. Pelo contrário, há algumas situações da nossa vida em que nós necessariamente seremos, impulsionados por Deus para chegar no meio daquele desafio e lutar aquele desafio. Temos que saber ter as estratégias, não podemos carregar peso desnecessário, temos que saber que
a esperança de Deus para nós é continuar e persistir, mas ainda isso, temos que enfrentar qualquer desafio que Deus deseja, que Deus está permitindo, para que a gente vença esses desafios. O exemplo que eu quero ler para os irmãos, a partir do versículo 1, do texto de Gênesis 45, diz assim a palavra do Senhor: diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e na presença de todos os homens do seu séquito, bradou: fazei sair todos da minha presença. Ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. E então disse José aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram e esclareceu: eu sou José, o vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por ter-me vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Versículo 8: portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e Ele me estabeleceu como Abba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Queridos irmãos, alguns desafios podem sobrevir a uma família, para que esta família possa de fato entender qual é a vontade de Deus. Alguns desses desafios, Deus tem, a alegria de fazer que a família passe, porque Ele sabe que aquela família vai crescer. Alguns deles, ao longo, se você olhar toda a história, e quando nós olhamos do ponto final aqui de José para trás, nós percebemos bem isso, que aquela grande luta, aquela grande batalha da família, de toda aquela grande família de José, dos seus irmãos, do seu pai, toda esta grande batalha, este grande desafio, teve algumas situações em que parecia de derrota, em que parecia de muita demora, mas há também os momentos em que Deus mostra claramente qual era o seu propósito, e eles começam a entender muitas das coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que naquele momento José já estava com um pouco mais de 39 anos, aproximadamente, aqui a gente vai usar números arredondados, em torno de 40 anos de idade. José, quando sai, e ele é vendido ali da sua terra, dos seus irmãos, aquela região da Palestina, o costume, por exemplo, era deixar e ter a barba comprida. O texto diz, no capítulo 41 de Gênesis, que neste momento onde os irmãos estão diante de José, era o José com os costumes, ele estava vivendo e estava tendo ali a fisionomia, os trajes de um nobre egípcio, um grande chefe líder. Ele utilizava, por exemplo, como o capítulo 41 de Gênesis diz, que naquele momento os faraós, e os seus seguidores, eles eram apresentados e viviam na nobreza com a barba feita. José sai daquele contexto dos seus irmãos na sua adolescência, no início da sua juventude, e ele vai agora, ele está numa posição já madura, um homem formado, seus irmãos já eram adultos, estão agora diante dele, com exceção do seu irmão mais novo, mas então
José está ali com trajes de nobreza, com a barba feita, com uma outra fisionomia, falando, né, apenas na língua local, usando um intérprete para se relacionar, para falar, para se dirigir aos irmãos dele. Ele não havia se mostrado ainda, ele estava ali todo um contexto armado. O texto começa no versículo 1 dizendo que houve um apelo de um irmão de José, e que depois desse apelo, José não conteve mais a sua emoção, a sua condição, que ele estava mantendo a sua aparência até aquele ponto, e ele então ordena que saiam todos ali daquele local, e ele fica com os seus irmãos, e aí ele vai se mostrar e vai falar com eles, e aí ele volta a usar a sua língua materna, e ele se expressa diante deles: eu sou José, sou eu que estou aqui, sou o irmão de vocês. E naquele momento o texto diz que os irmãos de José, né, houve o pedido, o apelo de Judá para ficar no lugar do seu irmão mais novo, porque se não acontecesse isso, ele se propôs a ser escravo. Então não sabia que era José, né? Deixa eu ser escravo, leve minha família e meu irmão de volta, porque se meu pai não ver o retorno dele, ele vai morrer. Ele disse isso, e eu vou levar esta culpa pela minha vida toda. Então deixa eu ficar no lugar dele, como um que se coloca mesmo na condição de escravo, mas para substituir o que seria feito do meu irmão aqui na terra do Egito. Judá, dentre as suas muitas bênçãos, não é? Nós vamos ver aqui que há uma promessa também, que um descendente, o leão da tribo de Judá, ele teria um tempo certo para vir e ser o substituto da humanidade, do povo. Ele traria a esperança da salvação de toda a humanidade. E Judá, nesse momento, está falando com seu irmão: deixa eu me tornar escravo, devolva meus irmãos, para que meu pai continue vivendo. O que é interessante é que José, ele está ali, e ele olha para os seus irmãos, ele não suporta mais manter aquele plano que ele estava tramando com os seus irmãos, antes de se mostrar, e ele então expulsa todos, mas ele chora de uma maneira muito forte, muito alta. O texto diz, no versículo 2, que quando ele chora, foi tão alto, que, né, todos os egípcios ouviram. Imagina que havia uma multidão, muitas pessoas ao redor daquele lugar, havia os que estavam dentro que foram retirados. Aquela emoção que ele externou naquela hora foi tão forte, que a notícia vai correr até chegar ao próprio faraó, que fica ciente do que estava acontecendo. O texto vai dizer que depois o faraó e os seus oficiais, eles ficam muito felizes, contentes com aquela situação de que era a família de José, e o faraó dará uma ordem para que eles levem a notícia para a família de José, e eles saíssem da sua terra e viessem para o Egito, para receber e desfrutar das terras mais produtivas e das melhores coisas que existia no Egito. Isso significa que o homem mais poderoso do mundo mandou buscar, e ele manda levar os carros do Egito para trazer as mulheres, as crianças, toda a família, e ele vai tirar de um lugar que está sendo assolado pela fome, não havia preparação, havia localidades que estavam sendo dizimadas, e o homem mais poderoso do mundo manda trazê-los para cá, para o lugar que tinha toda a provisão para aquele mundo conhecido, e diz assim: não fiquem pesarosos quanto à terra e as coisas que vocês vão deixar para trás, porque vocês vão desfrutar da melhor parte do Egito, versículo 18, e comereis da fartura desta terra. Faça isso, levem todas as condições para buscar e trazer sua família, seu pai. Não tenham pesar,
pelas coisas que estão deixando no versículo 20, porque vosso será vosso o que há de melhor nesta terra. Tudo isso estava acontecendo. Mas quando nós olhamos para esta família, nós não podemos olhar só para este momento final do reencontro. Nós precisamos olhar algumas realidades. E há alguns desafios que eu quero compartilhar com você, com as famílias aqui nesta noite, todos que nos acompanham. Há desafios que vão vir de direções, de lados diferentes. Houve um desafio para um relacionamento fraterno. Este relacionamento fraterno e este desafio tem duas ocasiões diferentes. A primeira, um relacionamento tratado e travado entre aqueles irmãos, onde havia uma inveja, havia um certo egoísmo, havia várias circunstâncias, e entre eles havia uma disputa, havia um problema, uma dor, e aquele relacionamento vai levar com que eles vendessem o seu irmão e dissessem para o seu pai que ele havia sido atacado, morto, não estava mais entre eles, e o pai vai sofrer a partir de então. E José vai iniciar toda a sua trajetória, mas o relacionamento fraterno, o relacionamento entre irmãos, é um parâmetro para nós. Os desafios desse tipo de relacionamento devem ser enfrentados não daquela maneira. Muitas vezes a família vão viver dessa forma, com dificuldades, com brigas e com eternos problemas, tanto pessoal quanto em relação ao outro, e não vão conseguir chegar a um acordo, demonstrar o amor de verdade entre a família, entre os irmãos, porque estão pensando ou mais em si, ou mais então nas coisas que estão envolvendo os demais familiares daquela própria família. O outro momento do relacionamento fraternal se dá agora já num contexto mais adulto, e não apenas só intrafamiliar, mas se dá numa relação com mais pessoas, com uma posição diferente daquele que foi escorraçado de dentro da sua própria família, do seu lar. Há um outro momento neste desafio, que as famílias também precisam aprender com ele, que é mesmo quando houve muitos problemas, muitos ataques, às vezes mágoas que foram foram marcadas, elas precisam de perdão, precisam de restauração. O segundo momento deste desafio dos relacionamentos se dá quando o filho rejeitado, ele olha para o seu pai que fica numa outra terra, e vê os seus irmãos que antes o mandaram embora, agora ali diante dele, pedindo, se humilhando, com medo, querendo até ser seu escravo. E aquele homem então, usado por Deus, ele fala com os seus irmãos, ele tem aquele momento que ele precisava de chorar, de uma maneira que foi muito alta, como diz o texto, mas depois disso ele vai se direcionar aos seus irmãos, falando: eu sou José. Eles ficam atônitos, eles não respondem se o pai ainda estava vivo, eles não conseguem nem ter uma reação diferente, eles paralisaram. Mas José fala com eles: não tem mais problema, Deus me mandou aqui. José estava dizendo: não tem mais problema, agora é a hora do perdão, daquele desafio tão dolorido que começou lá atrás. Passaram-se mais de 20 anos. A história de José, nesses 20 anos, ela é terrível. E aí ele olha agora e diz assim: eu sei que foi Deus que trouxe este desafio para nós, mas a atitude de José é a atitude que nós precisamos ter nos relacionamentos fraternais. O desafio pode ser grande, a mágoa pode ser presente,
mas o que deve imperar é a vitória do perdão. A restauração deve guiar a nossa família, amém? A restauração é um projeto de Deus para a família. Os irmãos devastados, mas aquela devastação não ficou apenas naquele nível dos irmãos. Há um outro desafio que às vezes vem para os pais. São desafios grandes, são desafios profundos, porque lidam com aquela esperança de toda a história da vida e da família e da continuidade dos filhos. O pai, ele é marcado por uma mentira muito grande, e a dor no coração daquele pai, o texto vai nos mostrar que ele fica muito abalado, a partir daquele momento que seus irmãos trazem a túnica, que foi o ponto final, a gota de discórdia, para que tudo ali, começasse daquela maneira, o desafio do relacionamento deles aí maior, ele chegasse naquele estopim, foi aquela túnica que demonstrava o amor. Quando Judá, o irmão que pede para se tornar escravo no lugar do mais novo, ele diz assim, que este filho, este mais novo, ele é o irmão, ou ele é o filho da alma, da identidade da alma do nosso pai. Depois da morte de José, a história da morte de José, o filho mais novo vai se tornar aquilo que José era, o filho da alma idêntica. Esta expressão é usada mais 2 vezes em toda a história da Bíblia. Quando Moisés, no seu relacionamento com Deus, tinha uma identificação de alma com Deus, e quando ele ficava triste, a nação toda chorava de luto, porque ele se entristeceu. Outras vezes, irmãos, nós olhamos que há dores que são profundas. Aquele pai, ele foi agora condicionado a viver numa realidade, e a base da realidade nova foi uma mentira, e era algo muito grande, não era algo simples. Pai, ele falou que ele ia lá, mas na verdade ele foi para lá. Não é esse tipo de mentira. Eles o condenaram à morte, e eles fizeram isso por conta de vingança. Então aquele pai, ele se coloca numa condição muito profunda de lidar, mas a base daquela sua nova realidade de vida, ela era uma base de mentira, de vingança, de rejeição. Aquele pai, ele vai guardar a perda dolorosa de um filho amado. Ele vai começar a definhar, quando José agora vai chamar o seu pai de volta, para o Egito, para morar com ele naquela melhor terra. Ele já está com a idade avançada, já está ali bem dolorido, marcado com as marcas da idade, mas o seu coração tinha a dor de todos esses 20 anos, lidar e mudar a sua vida, o seu relacionamento, o trato familiar com os filhos, por conta daquela mentira. O segundo desafio, que é o desafio dos pais, muitas vezes impõe uma dor difícil de carregar, quando estão olhando para os seus filhos, com uma expectativa, uma esperança de que eles possam caminhar bem no seu crescimento, que eles possam aprender a palavra de Deus, aprender os conhecimentos seculares na escola, na faculdade, possam crescer e ter um caráter aprovado por Deus, ter uma natureza de gratidão, possa ter uma dedicação com o seu trabalho, com a sua família. E em determinado momento, algumas dessas realidades podem
alterar, elas podem fugir ao controle dos pais. Em alguns momentos, pode ser que o filho, ele se rebele com alguma realidade, ele seja contrariado em alguma outra expectativa dele também, e ele então guarde aquela dor para ele. Ele pode às vezes culpar seus pais por não dar uma condição X, Y, Z, ele pode se desviar dos caminhos do Senhor, ele pode entrar pelo mundo dos vícios, ele pode olhar para o seu trabalho, para a sua faculdade, para o seu estudo, e pode abrir mão destas coisas, ele pode se entristecer com a família que ele tem, com o berço em que ele nasceu. São muitas as coisas profundas que no amor do pai, da mãe pelo filho, aquela alma identificada, profunda, aquela relação intrínseca, entre os pais e os filhos, às vezes impõe aos pais uma dor grande, que nós mudamos às vezes a realidade da nossa história, para adaptar com aquela nova realidade, que nem sempre é fácil, mas o desafio desses relacionamentos paternos, eles impõem para nós algumas verdades. Nós não podemos trazer a ira sobre a vida dos nossos filhos. Nós devemos ser um exemplo de Deus para os nossos filhos. Nós não podemos esperar que os nossos filhos um dia conheçam a Deus. Nós somos obrigados e temos o dever de apresentar Deus aos nossos filhos, para que eles então encontrem o Senhor, para que o Senhor fale com eles, e eles entendam, olhando para nós, quem é Deus, o que representa o Senhor na sua vida. Nós temos que ter esta verdade, este princípio diante do nosso coração. Às vezes, esses desafios, eles são fortes, e eles não podem ser alterados. A perda de um filho, por exemplo, é uma dor muito, muito forte. Nenhum de nós quer passar por esta experiência, porque o normal é quando nós, sabemos que os filhos é que um dia vão perder os seus pais. Quando os pais perdem os seus filhos, esta é uma dor grande. A nossa esperança é a misericórdia do Senhor Deus vir sobre nós e nos renovar a esperança de caminhar, de retirar o peso da culpa, de usar uma estratégia de vida e de saber que o Senhor está nos levando a desafios novos que estão por vir. Irmã Eunice tem essa experiência. O Senhor é aquele que renova, irmã Eunice, a esperança no seu coração, para continuar caminhando, em nome de Jesus. Assim, querido, nós como pais, devemos ter a sabedoria de Deus e a obediência do Senhor. Mas independente de sermos pais, ou filhos, ou irmãos, há um terceiro desafio para a família. A esperança de Deus para a sua família e para a minha família, meu irmão, é de um desafio que precisa ser enfrentado. Eu vou fazer uma pergunta e você se coloca no lugar de José. Você queria ser vendido pelos seus próprios familiares? Você queria ter se tornado escravo numa outra região, outra nação? Você queria ser acusado falsamente, injustamente, por algo que você não cometeu? Você gostaria de ser aprisionado e trancafiado no calabouço, por ser correto, por não mentir? Você gostaria de esperar anos naquela prisão, parecendo que Deus não estava olhando para você? Já tinha passado mais de 10, 15 anos. Você gostaria
de estar desfrutando depois do cumprimento daqueles sonhos que Deus o levou a interpretar para o faraó, e agora estar no tempo da fome, da escassez, já por 2 anos, e vendo o mundo ser assolado, e sabendo que a sua família provavelmente teria sido dizimada. Mas o que a gente não pode fugir é do desafio de continuar confiando no Senhor. Nossa esperança está não em nenhuma destas respostas, que a gente responde não, mas se a gente soubesse o final, talvez a gente mudasse de posição e falasse sim para elas. O texto diz, versículo 6 em diante, que depois de 2 anos que a fome instalou na terra, ainda haverá 5 anos. José diz agora para os seus irmãos, ainda vai ter mais 5 anos. Lembram do meu sonho? Dos meus sonhos? Porque ele compartilha alguns dos seus sonhos com sua família, lá para trás. José agora está falando para eles, olha, tem mais sonhos, só que ainda tem mais 5 anos terríveis. E aí ele diz o versículo 7, o versículo 8, que é o desafio de confiar em Deus em todo momento. Deus me enviou adiante de vós. Ele não acusou os seus irmãos, vocês foram os canalhas de terem me vendido. Ele disse, foi Deus que me enviou diante de vós, para garantir a permanência da vossa descendência na terra, e salvar as vossas vidas, com o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Foi Deus que me mandou antes de vocês, para garantir que vocês continuem, e a descendência de vocês continue na terra. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e Ele me estabeleceu como o pai de Faraó, me estabeleceu como o seu vizir, o conselheiro real, com mais autoridade em qualquer assunto, e administrador de todo o Egito. Relação pessoal com o homem mais poderoso do mundo, a autoridade para dar conselhos a este homem para agir, e a condição de administrar tudo o que ele possuía. Deus faz isso. Famílias enfrentam lutas, mas os desafios de Deus nem sempre são entendidos naquele momento. A gente tem que vencer o desafio da desconfiança, da falta de fé, da murmuração, do desconjuramento espiritual, e a gente deve se prostrar diante de Deus. Irmãos, como é difícil quando a gente perde um pai, e a gente tem que se dobrar e agradecer a Deus. Como é difícil quando há lutas que a gente não vai ter condições de lutar, quando há desafios que nós não vamos conseguir mudar o resultado, e a gente tem que dobrar os nossos joelhos, olhar para a cruz de Cristo e louvar a Deus. Mas nós somos chamados para isso. As famílias têm que lembrar da esperança dentro de casa, do lar, olhando que Deus quer que a gente passe por desafios assim. A promessa do Senhor é maravilhosa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenha medo de enfrentar desafios que Deus está te trazendo. Não se esqueça de manter a sua fé firme no Senhor. Nunca abra mão de ter a restauração, a reconciliação, o perdão
nos relacionamentos, e aprenda que por maior que seja a dor, o Senhor renova a esperança dentro de nós, do nosso coração. Amém? Nós vamos orar, nós vamos apresentar nossa família para o Senhor, e nesse momento eu vou convidar você, com a sua família, quem está perto aqui, ou se só você da sua família estiver, se coloque em pé, porque nós vamos orar. A verdade de Deus para nós é que há esperança. Nós vamos orar agora pelos nossos familiares. Você talvez esteja sozinho, né? Representando um ou outro. Represente aí sua família. Lembre deles agora. Mantenha esperança acesa. Confia no Senhor. A base da nossa esperança não é mentira, não é a mágoa, não é a dor. A base da nossa esperança é o Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado a Deus por esta noite, tempo abençoado e maravilhoso da Tua presença na nossa vida, na nossa história. Obrigado a Deus porque o Senhor, na Tua misericórdia, olha para nós. Nós aqui como igreja também somos uma família do Senhor neste lugar, e nós aqui, Pai, nos prostramos diante do Senhor. Os ministérios desta igreja são uma família desta igreja. Cada um de nós aqui é uma família do Teu povo. E nós então, Pai, nos rendemos diante do Senhor e pedimos que o Senhor olhe com a misericórdia do Senhor sobre nós. Pedimos que a Tua mão se estenda sobre cada um aqui. Ó Pai, talvez há necessidade de mágoas, de dores, serem, ó Deus, serem curadas na nossa história. Talvez haja, Pai, na vida de alguém que está aqui agora, ou em um ministério, ou então desta igreja toda, uma necessidade da Tua mão, trazendo a restauração. Ó Deus, nós queremos viver pela fé, e a fé no Filho de Deus. Nós apresentamos os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos entes queridos, para que o Senhor nos sustente, assim como um dia aconteceu com o choro de José. Houve a revelação, e houve o perdão, houve uma nova esperança, houve a Tua bênção entre eles, aquela descendência foi abençoada pelo Senhor, Pai. Então olha para as nossas famílias, tenha a mesma misericórdia, mesmo que o tempo ainda esteja neste processo do enfrentamento dos desafios, ou então o tempo seja ainda de não entendimento do que o Senhor deseja, qual foi o propósito do Senhor com tudo isso, mas que o Senhor nos leve a exaltar e glorificar o Teu nome, nos prostrar de joelhos diante de Ti, e Te agradecer e engrandecer. Obrigado, Pai, porque estamos passando tempos, dias, mensagens, temas maravilhosos, temas desafiadores, que a nossa família seja alvo das bênçãos do Senhor, e assim, Pai, nós nos entregamos a Ti, consagramos o Teu povo, e pedimos a Tua bênção, e que o Teu amor tão grandioso, graça salvadora e maravilhosa de Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, permaneça com o Teu povo, aqui nesta noite,
com o teu povo também espalhado sobre toda a terra, de hoje para todo sempre. Amém. Graças a Deus.